Eu venho tipificar esses dois casos aqui, porque eu tenho, e vou citar os nomes, até porque eu já entrei com 70 ações de dano moral, calúnia e difamação lá no Rio Grande do Sul. E eu, desde que eu fui eleito, eu sofro calúnia e difamação. A minha esposa é chamada de prostituta. Eu sou chamado de corno todos os dias por pessoas de dentro do meu partido. Deputado Sanderson tem assessores dentro do gabinete dele. Tem o nome, valores que são pagos. Tenente Coronel Zuco, deputado estadual, veio do Exército, que não devia fazer esse tipo de coisa. Coordenador da bancada gaúcha, Coronel Andreuza, também, inclusive assediou a minha mulher através do WhatsApp, para tentar me defamar. Todas essas coisas eu tenho provas. Tem vários depoimentos de pessoas na justiça já citando o nome desses deputados, os seus organizadores, uma verdadeira organização criminosa, com intenção de defamar deputados, defamar os seus mandatos. E esses sites lá que existem lá, atualmente, eles têm simplesmente o objetivo: desmoralizar as instituições brasileiras, STF, Senado e Câmara dos Deputados. Tenho tudo printado, faço questão de entregar nessa CPI. Mais ainda, tive o meu sigilo bancário quebrado por gente de dentro do partido, criminalmente. Tive 2 telefones roubados do meu gabinete, foram entregues na Polícia Federal para um delegado da Ativa, sem vergonha, que faz ativismo político contra mim. Tenho tudo isso, já foi denunciado na Polícia Federal e gasto dinheiro público para investigar essas porcarias, essas baixarias. Tá? Eu costumo falar pouco no plenário, mas eu não posso mais aceitar esse tipo de coisa, aonde às vezes o presidente Bolsonaro, que eu gravei um vídeo dentro da casa dele, antes do segundo turno, onde ele falava que eu ia ser deputado, eleito, ia ser companheiro dele, colega dele aqui em Brasília. E eu vim para cá, ouvir essa baixaria, como essa mentirosa dessa deputada Bia Kicis que estava aqui, que orientou nós numa votação do fundão, e a gente dela e mais pessoas foram denegrir nós com fake news no outro dia em rede social, e continua até hoje. Eu gostaria que ela estivesse aqui para ouvir isso, porque ela é uma mentirosa. Ela trocou no meio da sessão onde a deputada Daiane Pimentel aqui foi escrachinada na internet, como outros colegas nossos, entendeu? E ontem armaram uma outra cama de gato numa votação. Por que ela acabou de fazer uma fake hoje, ó? Tá aqui, ó. Eu gostaria que ela tivesse aqui visto isso. Denegrindo a imagem de pessoas que têm família. A minha filha hoje é tratada com psicólogo, tem 21 anos, deixou a faculdade. O meu filho teve que mudar de cidade por causa dessa quadrilha que existe lá no Rio Grande do Sul, que me defama até hoje. Entendeu? Isso aí é impossível, tem que acabar. Eu não estou pro mandato. É a primeira vez que eu me elejo. Eu era simplesmente uma pessoa que era um empresário, um sofredor. Eu tinha um CNPJ e entrei pra política porque eu tive 2 caminhões roubados. Eu fui assaltado 2 vezes em saidinha de banco. Tenho 6 pinos e uma haste na perna porque eu fui atropelado pelos vagabundos e resolvi tentar mudar o Brasil com essa história de muda Brasil, muda de verdade. Só que o presidente Bolsonaro, ele ouve as pessoas erradas. Tem pessoas aqui que deram a vida, deram o seu tempo para essa eleição. Eu sou contra, tanto a esquerda quanto a direita, a extrema, fazer esse tipo de coisa. E hoje, inclusive, existe uma campanha, e eu acho que isso aí, inclusive, tinha que ser visto, para ver onde é que pode enquadrar essas pessoas. Eles só pregam mais 5 em intervenção. O povo não quer ouvir isso, o povo está preocupado com a prestação do banco que está atrasado e estão tirando o carro dele. Como tantas outras pautas que as pessoas estão aí esperando na rua para acontecer alguma coisa. E nós não precisamos desse tipo de coisa. Então essa deputada que estava aqui, que fala que é um palco livre a internet, eu quero ver o palco livre quando eu mostrar para ela o que a médica, a psicóloga fala da minha filha. Como é que é tratada a minha filha agora? Como meu filho é tratado? Como os filhos da minha esposa também são tratados, meus enteados? Sob ameaça toda semana em grupos de WhatsApp. Foi criado um grupo de WhatsApp chamado Patriotas e Paraquedistas. Eu tenho todas as atas notarial disso, onde existe um grupo de pessoas, assessores desses deputados, que passam o dia assim, gastando dinheiro público, acusando e defamando o mandato de deputados. Eles estão aí hoje. E eu entrei na justiça, tenho todas essas confirmações, tenho declarações de pessoas que resolveram sair desses grupos e estão dispostas, sim, a vir dar depoimento. Eu tive meus telefones hackeados, teve gente do Exército, da Ativa, que está lá dentro dos gabinetes deles e depois foram para... saíram já do Exército, mas inclusive andavam dentro de reuniões do PSL e mulher, fazendo investigação, querendo saber quem é que estava lá dentro, se passando por esposo de pessoa que era filiada ao partido. Eu não me elegi, nem fui pra política pra fazer esse tipo de coisa, eu vim ouvir esse tipo de coisa. E eu digo, eu tirei foto antes de me eleger com a Joyce, tirei com o Alexandre Frota, tirei com o Major Olímpio, tirei com o delegado Francisquini, tirei inclusive com o presidente Bolsonaro, me elegi na onda do presidente Bolsonaro, não era político, não era conhecido. Entendeu? Mas é inadmissível que as pessoas venham pra cá, todos me perguntam lá, os eleitores, você era um cidadão comum, me perguntam como é que funciona lá. Aquilo lá é uma baixaria, tem gente boa aqui dentro do Congresso, que tá a fim de fazer alguma coisa pelo Brasil. Tem em todos os partidos, tem na esquerda, tem na direita, conheço pessoas do PT, do PSDB, do PSB, de todos os outros partidos. Só que o extremismo tá tomando conta. Está tomando conta de uma maneira que as pessoas têm um ódio plantado hoje pelas ruas, que parece que estão dividindo o povo de novo, como estavam tentando dividir antes. Eu não estou acusando aqui partido nenhum, mas só que tem que acabar com isso, criar legislação que penalize esses criminosos. Eu, pro meu caso lá, por exemplo, tem gente condenada, eu continuo entrando com criminal. Mas imagina só quantos dias eu tenho que justificar que eu não venho aqui na Câmara para ir nas audiências. Amanhã tem 14 audiências. A cada 15 minutos tem uma lá. Exatamente chamando essas pessoas. E demora elas serem punidas. E a velocidade do dano que eles causam para as famílias, para as pessoas, demora muito para ser restituído. Então, eu quero entregar, se o senhor me permitir, nessa CPI, toda essa documentação, que essas pessoas sejam chamadas. Eu não tenho medo de tomar posição, eu já denunciei no delegado da Polícia Geral da Polícia Federal, porque tem servidores públicos como esse delegado lá no Rio Grande do Sul, Luciano Ledur, vou dar o nome. Ele pegou uns telefones, entregou na Polícia Federal e me acusou de um monte de crime, através de um ex-funcionário do meu gabinete. E mais outras coisas mais, como invasão de
privacidade, os meus e-mails, meus telefones e tantas coisas mais. E eu, inclusive, tenho passado algumas coisas para convidada aqui, relacionada a várias páginas que existem na internet, sim, páginas criminosas que estão aí para defamar tantas pessoas da direita, da esquerda e de centro. E eu não estou aqui por mandato, eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de tomar essa posição que vocês precisarem, eu trago aqui as informações. E a deputada Bia Kicis tinha que vir aqui ouvir esse tipo de coisa, porque no dia da votação, a senhora está aí, a senhora orientou, não, primeiro e depois, mudou a orientação, e hoje, até hoje, está aqui, ó. Nesse momento eu estou sendo escrachinado aqui, a favor do fundão. A senhora tinha que ter a habilidade de chamar o deputado no dia, e nós não estamos pagando a conta até hoje, porque a senhora é uma mentirosa. E está aqui, ó, postando porcaria na internet, com fotos que o outro sem vergonha ali tirou, me acusando que eu sou uma vergonha, que eu sou um traidor do presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhum patrimônio político para a senhora me chamar disso. A senhora tenha vergonha e compostura. A senhora que era do Ministério Público, sei do que era. A senhora tinha que pensar nisso. A senhora tem um filho que mora no exterior. Os meus moram no Brasil. Estão acompanhando tudo. Estão passando vergonha, estão sendo tratados por psicólogo. Então o seu está no exterior. Não precisa acompanhar tudo isso. Tá, muito obrigado.